Estava falando há pouco, né, das mamães, para as mamães, e se você é filho, certamente tem na mente aí algum conselho que a mamãe te deu, divida com a gente, você está convidado. A partir de amanhã vai ter sorteio. E nesta semana estamos também convidando algumas pessoas que possam nos ajudar a refletir sobre o papel de mãe. Na minha visão, um papel cheio de mil desafios num mundo maluco como nós vemos todos os dias. Quem lida com jornalismo sabe disso e quem nos acompanha aqui também. Então, hoje, nossas convidadas são as psicólogas Carla Mariane e Gisele Souza. Sempre uma satisfação, meninas, bem-vindas. Bom dia. Bom dia, Marlene. Obrigada novamente pelo convite, né? Aos rádio ouvintes, e a gente está sempre à disposição. Maravilhoso. Gisele, bom dia. Bom dia, como sempre um prazer estar aqui. Desde já agradecemos o convite para a gente estar podendo conversar novamente. Que bom. São muitos os aspectos, as nuances para se falar dentro da psicologia sobre o papel de mãe, sobre ser mãe. Eu dizia da complicação desse mundo, né? As notícias não nos deixam felizes muitas vezes e tem gente já desistindo, né? Mas me parece que é meio natural o instinto da mulher de ser mãe ou não. O que a psicologia poderia dizer sobre isso? A gente sabe que tem toda uma questão natural, até para um processo biológico que a gente vê, né, que é designado a mulher, né, a gestação, o gerar um filho, né? A gente sabe que existe questões também que acabam influenciando em algumas pessoas não conseguirem, que também nem sempre é só por uma questão de escolha, existem algumas dificuldades em relação à saúde que impedem uma mulher de ser mãe. Mas a gente entende, de forma bem natural que isso é um desejo, na grande maioria das vezes, para as mulheres. Claro que também tem uma questão de uma influência social, né? Mas existe, sim, um relógio biológico, como a gente costuma dizer, né? Fazendo um tic-taczinho, será que não está acabando meu tempo para isso? Porque realmente, em algum momento, ele se expira, né? Biologicamente falando. Exatamente. Diferente dos homens, o nosso... Ele tem um prazo de validade, vamos dizer assim, né? Não é só medo, então. O que mais pode se dizer? Traumas? A Carla falava antes um pouco sobre isso. Isso, exatamente. Eu vejo nas minhas pacientes mesmo, Marlene, esse trauma de ter sofrido muito quando criança, né? Aí eu tenho um certo medo de exteriorizar essa minha maternidade e acaba recolhendo aquele ali. Ou de ser exposta muito cedo a cuidar de irmãos, né? A cuidar de vários irmãos da geração passada. De ter tido responsabilidade muito cedo. Então, aquela pessoa, ela já teve inúmeras responsabilidades, né? No instinto de materno. Porque, assim, o que é quando a gente diz a palavra mãe? Não é sobre gestar, é sobre cuidar. Criar um filho, criar o filho. Quando a gente procura mesmo lá os sinônimos de mãe, de maternidade, o que vem? O cuidar. Não vem o gestar em primeiro momento, né? O que seria gestação, biologicamente falando? Ter um filho. Então, isso de eu ter, quando muito nova, essa responsabilidade com os meus irmãos, com uma casa, quando eu cresço, não estou dizendo que é todos, né, mas a grande maioria, casos, né? Eu fico com medo de falar, eu não quero isso para mim, eu já vi como eu sofri demais. Só que eu cuidei o filho que era da minha mãe, que era da minha irmã e tal. Então, ter sido, né, eu vejo algumas pacientes falando assim, eu fui babá, e eu vi como era difícil, tal, meu primeiro emprego foi isso. Então, é difícil quando eu chego ali já e já pego a parte, acaba sendo a parte ruim da maternidade, que é só o cuidado, né? Difícil o difícil daquilo ali. Então, ela acaba suprindo ali, reprimindo aquele sentimento de querer ser mãe. Por quê? Porque eu já fui exposta muito cedo aos malefícios da maternidade, que é só... E outra coisa também que falam, as blogueiras acabam falando de maneira muito difícil isso, que só mostram a coisa linda da maternidade. E não mostra o que é real. Tem dois lados, como toda moeda, né? Tem dois lados, né? Então, isso é muito difícil. Tem que mostrar a realidade. Então, as blogueiras que de hoje em dia mostram totalmente a maternidade, como que fica o corpo depois, como que vai ser difícil depois, né? É claro que, como dizem, né? Ser mãe é padecer no paraíso. Por que ter 100% de bom? Claro que tem muita coisa difícil que as mães acabam. A gente esquece do autocuidado, né? O nosso casamento ali fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu tô cuidando daquele filho. É um primeiro momento de um monte de coisa, né? Sim, aquele medo de se ficar doente, se ficar aquilo. Então, esse mundo moderno trouxe a maternidade, romantizou de uma maneira que acaba, de vez em quando, produzindo nas pessoas um efeito, eu vou ter filho, vai ser lindo, vou colocar uma roupa linda e tá tudo bem. E não, tem muito mais aquilo ali, tem a responsabilidade da escola, tem a responsabilidade do cuidado, da alimentação, enfim, tem muita coisa que envolve a maternidade, que de vez em quando muita gente posta tudo que é de bonito. Então, a gente
gente E tem que esquece trazer para a os- realidade. E, além de tudo, muitas mães, eu vejo até que algumas mães postam assim, nesse Instagram ainda tem eu. Por quê? Porque a gente só vive para a criança e acaba esquecendo da gente. É aí que entra uma depressão pós-parto, que a gente atende muito, né? E é terrível. Eu passei por essa etapinha na minha vida. Não é uma Exatamente. escolha. Não, não, não. Infelizmente. E o senso comum, a sociedade não entende, né? A gente tem Verdade. algumas síndromes aí, alguns transtornos, que inclusive a mãe não quer nem saber daquela criança. E o que acontece? Ela é penalizada pela Execrada, sociedade. né? Exatamente. E isso é importante frisar, inclusive, quando a gente fala sobre a questão da depressão pós-parto, que ela, além, claro, toda vez que a gente fala sobre qualquer tipo de transtorno, a gente precisa entender que ele sempre é multifatorial. Então, não é só a gestação, né? São A gente vários fatores. Vários, inclusive uma questão biológica de produção hormonal. Isso. O corpo da mulher dentro de um processo de gestação, e aqui a gente está falando só sobre esse recorte, só a gestação, fora tudo que acontece no pós, né? Quando a gente fala sobre a gestação, existe uma alteração hormonal muito grande acontecendo no corpo da mulher. E quando ela gera o bebê, isso também sofre uma outra alteração. Então, quando a gente fala sobre esses cuidados, por exemplo, da depressão pós-parto, é um cuidado, inclusive, como uma prevenção para isso não chegar a ocorrer em um estado, em um nível muito mais intenso. Porque é um processo que o corpo ele passa, né? E aí, isso que a Carla estava falando é um ponto, inclusive, muito importante para a gente frisar, porque toda essa pressão social desse ideal perfeito apaga as dificuldades que também surgem no processo de se tornar mãe. Aí a mãe acha que está errada, que ela está fazendo alguma coisa que não está certo. Não é porque ela está diversa daquilo que é mostrado. E, na verdade, não tem nada de errado. Né? Isso. E, às vezes, não pede ajuda por achar que o que ela está sentindo é errado. Como que eu tô infeliz se eu tô com meu filho, que eu fiquei 9 meses esperando para conhecer o rostinho, né? E cria toda uma pressão e, às vezes, no sofrimento interior sozinha, de não querer expandir isso e externalizar isso para outras pessoas, isso, de repente, quando vem vir à tona, já está uma bomba enorme para resolver, né? Então, a gente também precisa pontuar esse aspecto de que tem seus pontos positivos. Não sou mãe, igual eu estava falando antes, mas acredito que seja uma experiência incrível, né? Tive uma mãe maravilhosa, então eu sei o quanto que os filhos dela são importantes para ela, mas também existem as dificuldades, né? E isso também precisa ser pontuado e validado. Até porque a mãe precisa de uma rede de apoio. Nesse primeiro momento, isso é fundamental, né? Para que ela comece a seguir a vida. E, daí, de repente, o companheiro também não tem a experiência e fica difícil. E fora que, assim, a gente diz que o mal do século, Marlene, está sendo a comparação. Comparação. O que é a comparação? Lá na internet, todo mundo tem uma vida perfeita e eu aqui não tenho. Peraí, meu Deus, eu não estou vivendo bem. Não. Né? Então, é isso que, olha só aquela mãe cuidando daquela criança perfeita. Meu Deus, o meu filho... Teve uma amiga minha que disse assim, meu Deus, meu filho não fala ainda, o filho da fulana fala. Eu falei, por que você é igual a todo mundo? Teu CPF é igual ao meu? Não. Então, não tem como a gente viver dessa maneira, se comparando. Ou aquela mãe que chega e diz, meu filho já caminha, meu filho já anda já. A outra já fica introspectiva. Meu Deus, meu filho fez. Então, cada um de nós tem o nosso tempo, né? Claro que se avançar ali um tempo, a gente tem que procurar um especialista. Mas a criança tem o tempo dela. Cada ser humano tem seu tempo, tem seu momento. Então, não se preocupem, né? E aquela mãe, ela tá dando o possível, sim. A gente tem que parar de se cobrar tanto. Mas a geração passada foi assim. Sim, a geração passada não é igual. Né? De hoje em dia, tem vários fatores que mudaram. Tem as questões da mãe também. Além dela ser mãe, ela é profissional, ela é esposa, ela é filha. Ela é inúmeras coisas. São vários papéis, né? E muita gente não trabalha porque escolheu a carreira. Trabalha porque precisa sustentar a si, ao próprio filho. Claro. Né? Exato. Então... E ela ainda é crucificada por causa disso, se ela parar de trabalhar. Se ela trabalhar, ela é crucificada porque ela deveria ficar com o filho. E se ela não ficar com o filho, é porque ela deveria trabalhar. Enfim, nunca vai estar bom. Então, faça o seu tá bom. Se você estiver bem, se você estiver feliz, né? E, assim, o recado que a gente quer deixar super para as mães, as que eu atendo e tudo mais, gente, o autocuidado. É fundamental, porque isso faz salvar vidas mesmo. Porque claro que a gente tem que se dedicar àquela criança, cuidar daquela criança, demonstrar amor, afeto, né? Mas, assim, antes de tudo isso, eu sou Carla, depois eu sou mãe. Para cuidar de alguém tem que estar bem. Exatamente. Né? Para eu poder dar tudo para minha filha, eu tenho que estar bem, senão eu não vou conseguir fazer o meu papel 100%, né? É o que eu sempre digo nas palestras que eu dou. Primeiro o negocinho lá do avião, da máscara. Primeiro em mim, depois nos outros. Por quê? Porque eu tenho que estar bem para cuidar das outras pessoas. Para eu ser uma boa esposa, eu tenho que ser Carla primeiro. Para eu ser mãe, eu tenho que ser Carla primeiro. E a gente, na maternidade, a gente esquece um pouquinho da gente e se dedica 100% só à maternidade. Não que ela não tenha que ser exclusiva.
né? Não que ela não tenha que ser uma prioridade, mas eu também sou uma prioridade nesse processo e é fundamental que eu não esqueça disso todo dia. Então, a depressão pós-parto, ela tem inúmeros fatores, mas o esquecimento de si próprio é um que propaga muito a depressão pós-parto. E a gente avança um pouquinho na história. Eu já passei por várias fases aí, porque meus filhos já estão criados, né? Já tenho até uma netinha, já está com quase 9 anos já a minha neta, graças a Deus, né? Então, eu sou mãe, já sou avó, já passei pelas coisas da síndrome que o povo chama do ninho vazio. Como lidar com tudo isso? Uma mãe, ela precisa sempre lembrar disso que a Carla falou, né? A Gisele está aqui sinalizando com a cabeça, que tem que se cuidar o tempo todo, não é? Porque a gente vai passar por muitas fases, vocês duas também. A Raíssa também deixaram a casa da mãe, eu também deixei a da minha um dia. E quem está nos ouvindo tem passado por isso. Como continuar lidando com essa situação toda aí? Exatamente, entendendo esse recorte que foi o que a Carla iniciou. Além de qualquer coisa, o indivíduo, a mulher, ela é uma mulher, vamos dizer eu como exemplo, apesar de não ser mãe, eu sou Gisele. Quando eu cuido de mim, quando eu dou atenção para as coisas que também são importantes para mim, eu entendo que os meus filhos, eles são uma parte de mim, não uma extensão minha, né? Uma parte importante na vida, mas não é minha extensão, porque o que geralmente acontece no síndrome do ninho vazio, né, que se utilizam para explicar, é que aquela mãe ou aquele pai ou aquela família, os pais, né, viveram tão em prol unicamente dos filhos e esqueceram que em um dado momento eles vão sair. Então, independente, eles vão sair. As metas pessoais, os sonhos pessoais, mesmo que em algum momento a gente tenha deixado de lado, pode ser resgatado. Exato. Eu vou dar um exemplo particular da minha família, da minha mãe. Eu fico toda contente quando eu vejo. Minha mãe hoje tem 54 anos, ela faz inglês, ela faz zumba, ela faz curso, tudo que aparece de curso para ela fazer, ela está fazendo. Ela conclui os estudos dela que ela precisou pausar na época, que eram outros tempos, né? Para cuidar dos filhos dela, que ela teve 4 filhos, mas ela criou 3, que um ela perdeu. Mas você vê que ela conseguiu resgatar esse processo que ela pausou por uns anos. Então, isso também é importante, que a vida não termina quando os filhos saem de casa. E dá para fazer, todas podem fazer isso. Claro, você vai recalcular a sua rota, vamos dizer assim, né? Então, quando você não tem nenhum tipo de visão sobre si, de autoconhecimento, talvez esse período seja um momento difícil. Porque aí agora sobrou o quê? Eu era sua mãe. Aí agora os meus filhos saíram de casa. A Carla está olhando para ti, eu acho que ela está pensando, eu vou chegar nesse momento. É isso, mas eu está pensando aqui. Mas eu vejo também, lembrando aqui, Marlene, o que acontece, né? Eu tinha isso, agora eu já estou mudando. Já estou fazendo terapia, né? Muito bem. Da gente colocar a expectativa do filho ser bem melhor. Por exemplo, assim, eu vejo muito com a Manu, né? Ai, porque você tem que fazer tal faculdade, porque você tem que fazer tal coisa. Não, hoje eu já vejo, faça aquilo que te deixa feliz. Consegue de verdade, porque tem mãe que fala da boca para fora. Não, agora eu vejo assim, né, que ela tem as coisas que ela gosta muito. No começo eu falo, todo mundo chega nela e fala, você vai fazer direito ou psicologia? E ela fala, não, nenhuma. A pessoa já se espanta. Como assim? A sua mãe fez tal coisa e tal. Então, hoje eu vejo que ela quer ser jornalista, olha aí, né? E eu vejo isso, né? Que ela tem que ser o que ela esteja feliz. Mas antes eu tinha, mas será, né? Se deu certo pra mim, ótimo. Mas eu quero que ela seja muito feliz naquilo. E tem muitas mães que procuram a gente por causa disso. Não, mas não vai dar certo, deu certo pra você. E muitas mães depositam aquilo, ela tem que ser minha extensão, que nem a Gisele falou. Ela é parte minha, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, continuo fazendo, mas ela tem as escolhas dela. Eu acho que isso vai ficar mais tranquilo pro processo de quando vir estudar e tudo mais. Mas estou trabalhando ainda, não é bem assim? Vamos lá, a gente está aqui dividindo a experiência. Como é que faz? Tem algum procedimento para esvaziar essa caixinha de expectativa que a gente cria? Que a Carla falou ali, que é normal, porque você quer o melhor para o filho, né? A mãe quer o melhor para o filho. Mas como, eventualmente, mudar isso, ou pelo menos perceber que a gente está colocando expectativa demais e que vai pesar para aquela pessoinha lá, que está ainda se formando, na verdade, né? A gente parte da ideia que o interessante é que a pessoa faça acompanhamento psicoterápico. Geralmente, esse senso do que talvez eu possa estar colocando uma expectativa minha, né, em cima do outro, vem desse processo de autoconhecimento. Mas acredito que ouvir os filhos, né, se colocar na posição de escutar, de fazer uma troca no sentido de conversa e não de imposição, eu acho que você pode acabar abrindo espaço para o filho falar de coisas que ele pensa, sente, e que geralmente ele às vezes não comenta por ter medo, às vezes de decepcionar os pais, né? Mas construir essa ideia, né, de que os pais, isso é um fato, né? O meu pai falava muito isso é verdade. A gente cria filhos para o mundo.
Os filhos não são pra gente. É uma frase clichê, mas isso é muito verdade, né? E precisa aprender a realmente fazer isso, né? Talvez a gente até replique a frase, mas não consiga trazer isso para nossa vida, porque não é fácil você perceber que você está invadindo um espaço. Porque muita gente pensa, e eu recebo aqui feedbacks às vezes, a gente tem a sensação, essa pessoa pensa que é proprietário do outro, que é o seu filho, que é a sua filha. E não é assim, né? É que a gente aprendeu de uma forma social essas relações nesse sentido de posse, né? Meu, como se eu Meu tivesse, filho. né, a posse sobre aquela pessoa. Mas é mais interessante a gente flexibilizar e questionando esses pensamentos, né? Até que ponto seria bom para mim essa mesma posição, né? De ter que fazer o que o outro quer para suprir uma expectativa dele. Então, se eu não gostaria de passar por isso, por que eu vou proporcionar para o outro essa experiência? Eu acho que a gente usar como comparação nós mesmos é interessante. Porque aquilo que a gente não quer pra gente... Não deve querer para o outro. A gente sabe como que aquilo nos afeta. Mas é mais um desconstruir, eu diria. Desconstruir essa ideia de que os filhos precisam suprir essas expectativas. Eu lembro, inclusive, de algumas conversas já com os meus pais, e eu falar assim, olha, vocês precisam olhar para mim como ser humano. Como que vocês me enxergam como ser humano? Se vocês são felizes como eu sou, então o resto é resto, né? As escolhas nem sempre vão ser como eles esperam, né? Então, é interessante, mas isso é uma desconstrução, sim, de pensamento, de ideia, né? Não é do dia para a noite que a gente consegue. Acordei agora, olhando o mundo dessa outra maneira. Mas são discussões importantes. Com as meninas, né? Carla e Gisele, as psicólogas, e eu queria perguntar para vocês. A nossa campanha nesse ano tem o mote Conselhos de Mãe, né? Porque as mães são maravilhosas, no geral, são mães fantásticas. A mãe de vocês deixou algum conselho que vocês querem dividir, que vocês lembrem até hoje? Eu acho que uma das que eu mais carrego, assim, claro, só abrindo para abrir aspas, que eu sei que nem todo mundo vive essa realidade, tá? Estou falando de uma questão pessoal realmente minha. Mas ela sempre falou sobre a importância de ter uma boa relação de amizade com a mãe. E eu sempre tentei construir isso com ela, e a gente tem isso. Ela é minha melhor amiga, tipo assim, de longe. Eu conto tudo para ela, sempre contei tudo para ela de primeira mão. E sempre recebi bons conselhos e fui muito bem acolhida. Isso para mim foi muito importante. Então, eu acho que esse além do conselho, o exemplo de ser uma mãe presente para mim foi muito importante. É importante. Né? Muito bom. Carla. E o meu também foi em relação às amizades, mas ela sempre dizendo, cuidado com fulano. Cuidado com o ciclano, né? E ela tinha super razão com o fulano e com o ciclano, né? No fim, você acabava descobrindo. Então, a gente ali no primeiro momento, né? Ela com a sabedoria da idade, enfim, ela dizia, né? Não está sendo recíproca essa amizade, né? Então, cuidado. Mas a gente acaba se doando no início ali. Então, eu acho que hoje eu sou bem mais ressabiada com pessoas e com comportamentos, agora como psicóloga mesmo, porque antes a gente não se pautava muito na reciprocidade. Você falava, mas eu posso dar tudo, a pessoa não dava nada. Então, ela sempre dizia, né? Hoje eu passo muito pra Manu a mesma coisa. Manu, cuidado com essa menina, né? Esse comportamento não tá legal, não é igual o que você pensa, tal, enfim. E os amigos da gente tem que ser assim, tem que ser a pessoa, ela é tua amiga ou ela não é sua amiga justamente pela questão da afinidade. Não eu não tem tenho afinidade termo. com fulano porque ela não pensa igual eu. Não na questão de pensar, eu tenho que respeitar. Mas atitudes são muito importantes. Então, eu lembro muito da minha mãe. Daí, quando você chegava disfarçadamente, contava, fulana fez isso. Eu falei! Eu falei. Então, isso Viu? é muito... Eu te disse. eu te disse e tal. Então, até assim. depois de adulta, sempre teve isso. Mãe, fulana fez isso, fulana... Você acredita? Ela acredita, eu já tinha dito. Então, isso é muito gritante na cabeça da gente, esses conselhos aí. Muito bem. Para a gente fechar, então, algumas dicas de autocuidado. O que a gente não pode perder de vista nesse aspecto? Eu acho que a gente não pode, principalmente, Marlene, não perder a nossa essência. E a questão de ser genuíno tudo aquilo, né? Geralmente, quando as pessoas casam, elas acabam se adaptando a uma rotina, se adaptando a alguma coisa e acabam esquecendo delas. Então, você ser genuíno, ser autêntico é muito importante. E é isso que a gente tem que ser. Não é porque eu sou mãe agora, porque eu virei um ser que não posso fazer inúmeras coisas que eu fazia antes. Então, eu posso sair tomar um café com as minhas amigas, né? Eu posso deixar... Cuida um pouquinho aqui, então é importante a rede de apoio nesse momento. Olha, eu vou tocar um café com as minhas amigas. Eu vou ali, né, sair, comer uma pizza, enfim, se cuidar, vou no Pilates, enfim, onde que a mãe puder ir, na atividade física da praça, na Zumba, onde é que ela tiver que ir, porque além dela ser mãe, que é magnífico, né, que é o cuidado, ela também é um ser humano. E quando eu tô bem, eu consigo, né, externalizar aquela minha felicidade e aquele meu comportamento positivo com quem tá ali na minha casa. Então, não deixem de fazer coisas por vocês, né, não deixem de passar o
batom, de fazer a unha, na medida do possível, tudo aquilo que requer autocuidado, porque autocuidado não é só sobre físico, mas também é sobre mental. A espiritualidade é muito importante, independente de qual seja a tua religião, eu sempre gosto de frisar. Todo mundo tem uma mística sobre a psicologia, como se a gente fosse ateu. Não, gente, a psicologia, ela é laica no sentido de que você pode ter a espiritualidade que você quiser, mas ela é muito importante na sua vida. Então, essas coisas, esses cuidados, fazem com que você tenha uma maternidade muito mais tranquila, né? E que você não esqueça. Isso daí também reflete lá no final do ninho vazio. Porque Deus, se eu focar só no filho e não tiver nada para mim, quando eu estiver lá com o ninho vazio, pelo amor de Deus, então se eu já ir me adaptando àquilo ali, eu tenho um filho, eu posso sim me responsabilizar por todos os aspectos do filho, mas eu também sou Carla, sou psicóloga, né? Então, investir na sua carreira, investir em você é fundamental. Não é fácil conciliar, mas é possível. É possível, com certeza é possível, é só uma adaptação e a psicoterapia vem trazendo isso, né? Que eu consigo me adaptar. E de antemão já, né, Marlene, falando Feliz Dia das Mães para minha mãe, para as demais mães aí também, para você e para todas as nossas radiovintes, as pessoas que trabalham comigo, que a maioria são mulheres, né, da saúde. E mãe é cuidado. E tenho certeza que a gente vem desempenhando esse papel aí magnificamente. Que bom, obrigada, Carla. Parabéns também Obrigada. pelo Feliz Dia das Mães, né? Não posso falar isso para a Gisele, mas obrigada pela vinda, sempre um prazer ouvi-las aqui. Obrigada. A gente que agradece, né, na verdade, o convite. Só para finalizar, né, eu encerrar, em relação a dicas, uma das coisas que... Existe uma área da psicologia hoje chamada de psicologia positiva, que ela busca estudar e orientar, no caso, entender o que faz o ser humano ser feliz. E aí eles chegaram à conclusão, de uma forma bem resumida, que existe um bem-estar subjetivo. O que isso significa? Né? Que cada pessoa, de alguma maneira, consegue proporcionar para si esse bem-estar e que isso é individual. Então, como que isso pode ser alcançado? Né? Até como prevenção de alguns transtornos de ansiedade, depressão, em geral, né? Como um cuidado mesmo da vida, um autocuidado. Tenha um hobby. Eu acho que essa é uma dica importante. E o que é hobby? É tudo aquilo que você faz sem precisar explicar o porquê você faz. É feliz fazendo aquilo. Eu sou feliz fazendo isso. Eu só faço. Ponto. Eu preciso fazer. Preciso cuidar da minha unha uma vez por semana. Ir no salão, fazer uma caminhada sem meus filhos, né? Deixar eles com o pai, com a avó, com a tia, alguém que possa auxiliar, oferecer esse apoio, mas fazer algo que seja exclusivamente para você, ler um livro, ouvir uma música que você gosta. São coisas simples do dia a dia que fazem uma diferença muito grande, né? E alguns podem não querer fazer nada, vale também. Vale, exato. Nada o também momento da preguiça. Vale. Pronto. Exatamente. Tá valendo. Obrigada. E isso é importante. Legal. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Nada. Sempre um prazer. Conversamos aqui com a Carla Mariani e a Gisele Souza